Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos para mais um dia de estudos, um dia importante para todos nós. Hoje nós faremos como estudo principal a sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, e falaremos hoje sobre o Cântico de Zacarias, né? Depois daquele momento em que Zacarias perde a audição, né? E também a fala, ele fica surdo e mudo por não acreditar, por desconfiar, né, da informação que recebeu do alto, e fica algum tempo, né, antes do nascimento de João, totalmente em silêncio profundo, nem ouvindo e nem falando. Então, esse ensino, quando ele, logo depois do nascimento de João, ele retoma a fala e a audição, e começa o Cântico de Zacarias, que é um ensinamento profundo, difícil de entendimento, de calma para se passar, de muita leitura, mas que um pouco longo, mas nós vamos levar adiante, tá? Então vamos, antes de iniciar o nosso trabalho, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, subir a nossa vibração. Antes de tudo, agradecer pela oportunidade desse momento, de estarmos aqui reunidos em nome de Deus e em nome do Cristo, para mais uma busca, né, pelo conhecimento, mais uma oportunidade de buscar o conhecimento, melhor dizendo. Que possamos estar na noite de hoje envolvidos, fortalecidos, imantados pela presença divina do Cristo, que quando nós nos propomos a estudar o ensinamento e o Evangelho do Cristo, muito mais o Cristo se faz presente, que Ele esteja presente entre nós, aqui, no ambiente onde estamos, e quando cada um nos assistir pela internet, pelo YouTube, pelo nosso canal, possam também receber a presença do Cristo em seus corações. Que essa noite possamos estar cheios de amor em nosso coração, que a divina misericórdia seja estabelecida sobre todos nós e que possamos ser um instrumento da espiritualidade maior, que os nossos dirigentes espirituais da nossa casa estejam ao nosso lado, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que ancorem em cada um de nós tudo que na noite de hoje for necessário ao nosso aprimoramento espiritual. E assim, em nome de Jesus do Cristo, de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, em nome dos nossos guias e mentores, de Lanto, de Confúcio, do Arcanjo Jofiel, em nome de Deus acima de tudo, pedimos autorização para darmos início a nosso encontro de estudos do dia de hoje, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo, como sempre o fazemos, né, com o nosso triângulo, esse mês o triângulo amarelo. Todos nós que já estamos aqui desenvolvendo esse estudo há muito tempo, já temos um entendimento qual é o objetivo a ser alcançado por esse exercício do triângulo, que é o objetivo de concentrar o pensamento, começar a fazer com que o nosso pensamento esteja sob o nosso controle, né? Então, vamos focar a nossa mente nesse triângulo amarelo por alguns minutos, né? Voltar ao nosso pensamento para dentro de nós, prestar atenção apenas na respiração e visualizar esse triângulo amarelo. À medida em que estamos visualizando o triângulo amarelo, estamos concentrando pensamentos, estamos nos desligando do mundo exterior e assim voltando-nos para estarmos abertos e receptivos, né? Com a nossa mente vazia para tudo aquilo que puder chegar do alto para que nos ajude. E também esse exercício do triângulo, ele planifica o nosso chácara frontal, que por sua vez planifica a nossa glândula hipófise, que irradia toda a energia para toda a nossa região do carotídeo cavernoso. E através da visão espiritual, da audição espiritual, do olfato espiritual e do paladar espiritual, nos coloca em contato com o mundo extrafísico, facilitando assim o nosso encontro
com alguns aspectos do plano espiritual que a gente, enquanto matéria, não consegue alcançar. É muito importante que nós possamos ir desenvolvendo esses atributos à medida em que o tempo vai passando, sem acelerar, com calma, um dia de cada vez, não é? E o nosso triângulo amarelo também, ele nos tem uma virtude muito importante, facílima de colocar em prática, que é a tolerância. Olha, meu Deus, é uma virtude divina, não é? E ser tolerante não é ser permissivo, não é? Ser tolerante é compreender o outro, o tempo do outro, o momento do outro, não é? E aprender a conviver com a diferença. Porque não adianta nada você querer julgar o outro, querer que o outro pense como você pensa, que você vai estar sendo intolerante. Tolerar na realidade, compreender o momento de cada um. E olhar para dentro de nós, começar a nos modificar e também, acima de tudo, antes de tolerar o outro, vamos tolerar a nós mesmos, né? Vamos ser pacientes conosco, vamos nos perdoar quando errarmos, mas não vamos voltar a errar. Então, essa virtude da tolerância é divina e vai nos ajudar, com certeza, a ter uma visão muito mais ampliada dos reais valores que a vida nos oferece a todos os dias. E muitas vezes esse valor do embate é fundamental para que possamos colocar em prática essa virtude que está à disposição de todos nós, tá bom? Então vamos agora para o nosso Bhagavad. O Bhagavad Gita, a Sublime Canção, aquele diálogo extraordinário entre o Krishna, o Cristo encarnado, e Arjuna, aquele discípulo que está em busca, né, de se conectar ainda mais com a presença divina que habita dentro dele. Mesmo com todo o conhecimento que já foi adquirido, ainda estamos muito longe. Assim como Arjuna também estava longe, já cansado de ter que lutar, né, de ter que guerrear contra aqueles parentes que vivem dentro dele. Como é que eu vou matar tudo isso que já convive comigo há milênios? Mas a vida é assim. E Krishna mostra para ele, no decorrer desse diálogo, né, o que nós devemos perceber a vida, compreender quem somos, nunca perdermos o contato com a nossa verdadeira origem. E é isso que ele nos ajuda. E nesse capítulo, ele fala sobre a excelência divina, que é o Vibhuti Yoga, que é o capítulo 10. E é muito interessante esse capítulo, porque ele diz assim, ó, Deus não é diferente de coisas, mas tudo em tudo. Ele é a unidade de que procedem todos os números. Ele é tudo, ele é em tudo o verdadeiro fundamento e a verdadeira essência. Em si mesmo imutável, manifesta-se de variadíssimos modos, conforme os pontos. Dele não podemos dizer que seja em si mesmo perfeito ou imperfeito, bom ou mau. Ele é a perfeição e a bondade mesma. Em todas as coisas, ele é o mais perfeito ser. Isso é Deus. Isso é a presença divina que há em nós. Então, veja bem, nós, como filhos legítimos e herdeiros de toda a virtude divina, também somos deuses. Nós precisamos saber que somos, ter essa consciência. Assim, com certeza, conseguiremos, através do nosso esforço e da nossa vontade, um dia manifestar todos esses aspectos em nós, né? E vamos lá para a nossa página 111. Nós estamos agora nos versículos, melhor dizendo, 12 a 15. Obrigado, Maurício, por estar aí me corrigindo. É sempre importante, tá vendo como é que vocês são importantes? E nesses versículos, é Arjuna que exclama para Krishna. Quando no versículo 11, Krishna diz assim, residindo no centro das suas almas, faço-os sentir a minha misericórdia, o meu amor e espalho de mim os raios do verdadeiro conhecimento, cuja luz dissipa as trevas
oriundas da ignorância. Olha que verdade extraordinária, é de dentro de nós. A luz que vive, que brilha em nós, precisa refletir e abrir o nosso caminho para sairmos das trevas da ignorância. E Arjuna fica, na realidade, né, preenchido de tudo isso, e exclama para Krishna, dizendo assim: é verdade, tu és Parabrahma, o Senhor Supremo, os deuses, anjos e sábios reconhecem-te como refúgio universal, a mais elevada morada, eterno Criador, ser absoluto, puríssimo, onipotente, onisciente, onipresente. Olha que coisa divina, olha que entendimento profundo que nós devemos ter, que nós devemos também ter essa consciência. E ele continua: assim te chamam os sábios, e tu mesmo o confirmastes falando a mim. E eu te creio em tudo e sem reserva, ó Senhor abençoado. Acreditar é ser fiel, é ter a fé, fidelidade, é ter a consciência de que há um Deus em nós e que nós estamos sempre assistidos em todos os momentos, que nunca estamos sós, mesmo quando a gente quer, a gente não consegue, porque Deus vive e vibra em nós. E no 14 ele continua: a tua presente manifestação encarnada, a tua presença em forma terrestre, é um grande mistério que não compreendem nem os deuses, nem os anjos, nem os espíritos adiantados de todos os mundos. E no 15 ele complementa: só tu, único, te compreendes. Ó fonte da vida, ó Senhor supremo do universo inteiro, Deus dos deuses, governador de tudo o que é, foi e será. Então, isso é a presença divina. Então, Jesus chegou entre nós, não foi reconhecido dessa forma, não é? Então, veja a importância que nós devemos dar à busca do conhecimento, sairmos das trevas da ignorância. Vamos agora passar ao nosso estudo de hoje, que é a Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorini. Nós estamos no volume 1, na página 149, se eu não me engano. O assunto de hoje é o Cântico de Zacarias. É o Cântico de Zacarias, não é? Mas antes de nós iniciarmos o estudo, é sempre importante buscarmos entender o que o evangelista quer nos mostrar. Então, o Cântico de Zacarias está em Lucas. O Evangelho de Lucas é extraordinário. Por quê? Até porque é um pouco difícil de entender pela cultura que ele tinha. Então, ele tinha como esmiuçar e trazer ensinamentos profundos sobre isso, né? Então, Lucas, capítulo 1, versículo 67 a 80. E esse capítulo é dividido em duas partes, né? Os versículos dele. O louvor a Deus pela era messiânica que está sendo iniciada ali, que vai dos versículos 68 a 75, e a segunda parte, onde Zacarias fala sobre o precursor, João Batista. Então, como eu falei anteriormente para vocês, Zacarias saiu daquele silêncio profundo e naquele momento ele faz esse cântico e começa assim, ó: Zacarias, seu pai, ficou cheio de um Espírito Santo e profetizou dizendo. Aqui de novo aparece a expressão cheio de um Espírito Santo, ou seja, incorporado por um bom Espírito. Então, quem faz esse cântico não é Zacarias, é um ser de altíssimo grau de iluminação e de evolução espiritual que Zacarias, como profeta, que nada mais é que um médium, incorpora naquele momento e ele restitui a Zacarias a audição e a fala. Correto? Então, ele começa assim, 68.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque veio visitar e trazer resgate ao seu povo. Quem era o rei de Israel? Yahvé, que encarnou como Jesus. Então ele está vindo visitar. E nos suscitou um libertador poderoso na casa de Davi, seu servo, como anunciara desde tempos imemoriais pela boca de seus santos profetas, para nos livrar de nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Quem eram os inimigos deles? Que liberdade era aquelas que eles teriam? Vamos procurar meditar sobre isso. Em santidade e justiça diante dele por todos os nossos dias. Os nossos inimigos são todos aspectos que não são nossos e que vivem ainda em nós, que precisamos nos libertar. Jesus veio trazer a cada um de nós que precisamos exercitar o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a indulgência, a paciência, a generosidade, né? Ao invés de exercitar aquilo que a gente exercitava, ainda exercita até hoje, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não é isso? Então vejam bem, esses inimigos que estão em nós, tirando-nos do caminho da verdade e da luz. Então, Zacarias incorporado fala sobre a chegada e faz louvor a esse ser que estava para chegar. E temos mais ainda, mais uma confirmação de visita de Yahvé na pessoa de Jesus. E o objetivo da visita é trazer resgate a seu povo, ou seja, libertá-lo. Para isso faz surgir esse libertador poderoso. Então, essa é a afirmação desse espírito incorporado em Zacarias. E depois ele vai falar sobre João Batista. Na segunda parte, Zacarias dirige-se a seu filho, apostrofando e afirmando que ele será chamado profeta do Altíssimo. Repete então, resumindo as palavras de Malaquias: Eis que vos envio meu mensageiro, que aplainará o caminho diante de mim. É Yahvé quem fala através de Malaquias, né? E de Isaías, uma voz grita: abre no deserto o caminho de Yahvé. Então, tudo já estava determinado, tudo já tinha sido falado, os profetas, os médiuns já tinham comunicado tudo isso. E no versículo 76 ele diz assim: sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás antes da face do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação. Veja bem, ele veio para mostrar ao povo qual é o conhecimento, dar a eles o conhecimento da salvação, que consiste na rejeição de seus erros. Ninguém se salvará se não rejeitar os erros, se não transformar. Devido ao amor misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visitou o sol do alto, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos passos no caminho da paz. Então, veja bem, João veio à frente para trabalhar, envolver, trazer aqueles irmãos, mostrar a eles o caminho da redenção, para que antes que o Cristo chegasse, eles já estivessem conscientizados que só através da transformação e da mudança, né, dos aspectos que tem que ser mudado em nós, vamos alcançar a vitória da nossa vida. Vamos nos livrar dos nossos inimigos, que nos atacam todo dia. A ansiedade, a tristeza, né? Os desaforos, os maus relacionamentos.
as más companhias, todas elas estão. Quando você se livra de tudo isso, quando você tem o conhecimento do que é bom, do que não é bom para você, por que caminho você deve caminhar, você começa a se libertar. Não é? Então vejam bem, é muito importante a gente ter esse entendimento, porque isso que está sendo dito aqui é para cada um de nós. Começar a avaliar como é que nós estamos vivendo, o que, que eu estou pensando, o que, que eu estou falando, de que forma eu estou agindo. E ver se está dentro do caminho ou não, se está no caminho do meio ou não está no caminho do meio. Né? E continuando, ele nos diz assim: realmente está tudo certo. Jesus é a encarnação de Yahvé. Então, tudo que foi dito antes está certo, é o que vai acontecer. E João, a reencarnação de Elias. Olha a diferença. Jesus é a encarnação. E João, a reencarnação de Elias, como esclarece o mesmo Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. Yahvé, aquele que construiu o planeta, desceu ao planeta uma única vez, naquele dia, naquele ser, Jesus, correto? Era encarnação, que não fala de reencarnação, então ele já não tinha a encarnação anterior. Já João Batista era Elias e tantos outros que viveram antes, correto? Isso é bom ficar claro para que nós possamos ter esse entendimento. E continua assim. O precursor dará ao povo o conhecimento da salvação. Aqui vai vir um esclarecimento profundo, tá? Que consiste na rejeição dos erros deles. A salvação ou libertação da criatura da constante descida à matéria, olha quantas vezes, ou seja, do ciclo reencarnatório, é obtida pela rejeição dos erros. Enquanto não rejeitarmos os nossos erros, não nos purificarmos completamente, não é? Continuaremos a reencarnar, estar aqui nas trevas da existência. E não apenas pela remissão dos pecados, como que vem sendo pregado por muitas religiões há muito tempo. Isto é, por meio de formas ritualísticas ou palavras mágicas. Eu confessou-se. Aconteceu isso, então você vai ali, ajoelha, vai para casa, faz X orações, X prece, ajoelha 3 vezes por dia no milho durante um mês que você vai estar com seus pecados liberados. Não tem forma ritualística, né? E vejam bem, também não é conseguida mediante atos de outra pessoa, por mais categorizada que seja. Eu te abençoo, eu livro você dos teus pecados. Ninguém pode fazer isso. Entende? Como que a gente tem esse. Tudo é entre nós e Deus. Somos nós, a personalidade com a individualidade. Ali é que está a rejeição. Eu não quero mais ter esse pensamento, eu não quero mais ter essa atitude, eu não quero mais ser preconceituoso com A, com B, com gênero, com isso, com aquilo. Né? Eu não quero mais ter vaidade exacerbada, entende? É isso que faz você mudar, é rejeitar. Eu não quero, eu não quero. Acabou. Né? Você sabe que você fumar te faz um mal terrível, não faz? Faz. E você sabe, mas não consegue deixar. Então você precisa rejeitar aquilo na sua vida. Não quero mais para mim. Depende única e exclusivamente de cada um isso aí. Só se salvará quem rejeitar seus erros, mudando o rumo de sua vida e renovando-se interiormente. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Compreender a mensagem que ele nos trouxe, de que só nós, só a nossa vontade, a nossa luta, a nossa perseverança, a nossa determinação vai fazer com que nós alcancemos a vitória da vida. Para que nós
Só através das mudanças necessárias vamos diminuir o tempo dessa roda para podermos alcançar a liberdade espiritual. Então vamos agora meditar a esse respeito, a esse ensinamento. E Pastorino nos diz assim: cada criatura humana é constituída de trilhões de células, não é isso? Cada célula é um ser espiritual individualizado na centelha. Então, veja bem, cada uma das nossas células é um ser espiritual, é um vórtice que não se desliga da fonte, é uma espiral. Cada célula é um ser. Então, em nós vivem trilhões de seres individualizados e que já ultrapassou o estágio mineral e vegetal, iniciando-se na fase animal. Compreendamos bem que nesse estágio, a célula é um vórtice energético animado por um ser espiritual. Eu já falei para vocês, antecipei. Então, cada célula é um vórtice espiritual que se reveste de matéria física para constituir o corpo denso da criatura. Então, toda célula é espiritual. Ela se reveste da matéria física para constituir o corpo. Tanto é que a célula original, a célula de cada um de nós, é a mesma em todas as encarnações. O que morre é a parte material que ela se revestiu para constituir esse corpo. Entenderam? Nós somos os mesmos desde sempre, desde que individualizamos. E nós vamos chegar lá na frente, né? E vamos entender melhor. Reprisemos: o corpo astral ou o perispírito, que é o corpo astral, no ventre materno, não se materializa em bloco. Sua materialização é o resultado da materialização parcelada de cada uma das células. Por quê? Essas células, elas não se materializam no corpo físico porque elas são espirituais, elas estão ligadas aos corpos sutis. O que se materializa no ventre é a parte material da qual ela se reveste, para poder constituir o corpo e até mesmo um novo ser. Correto? Avancemos. Cada ser, ao sair agora, nós vamos entender melhor. Eu vou poder explicar para vocês esse entendimento que profundo. Eu sei que dá um nó na cabeça, não dá? Mas o nó vai ser desfeito. Ó. Cada ser, a sair do estado molecular, todos nós começamos lá como um estado molecular, uma única célula, vai crescendo pela lei das unidades coletivas. Isso está lá na grande síntese de Pietro Baldi, ele fala sobre isso. E vai necessitando de auxiliares para desempenhar suas funções que se multiplicam. Vai então agregando a si outros seres monocelulares que o acompanharão durante o curso evolutivo. Então, veja bem, vou fazer uma explicação para vocês. Eu até escrevi aqui. Cada centelha que vive nos seres monocelulares, com todas as experiências vivenciadas, cada tipo de ser monocelular, que já passou por todos os reinos inferiores, vão se juntando e formam uma vida coletiva. Isso ao penetrar no reino animal. O que ocorre? A célula unicelular de um ser, a célula de outro, a célula de outro, elas se juntam, mas não se fundem. Elas têm uma vida coletiva. Os animais, eles são animais que têm uma vida coletiva, né? Eles não são individualizados ainda. Então, vejam bem, todas essas células que foram se juntando, cada uma delas tem os aspectos divinos desenvolvidos nelas, diferentes uns dos outros. Uma desenvolveu o amor, outra a misericórdia, a outra a compaixão, o outro perdão, a outra a fé, a outra a coragem, a outra a perseverança, o amor,
o serviço, a generosidade, a indulgência. Você está me entendendo? Cada célula dessa está inserido na centelha dela um aspecto divino desse. Então elas estão ali, agrupadas, mas não individualizadas. Estão me entendendo? Então vejam bem, tornam-se uma única centelha ao individualizarem, perdão, deixa eu voltar, ao se individualizarem, quando ela vai entrar no reino humano, tornam-se que uma única centelha ou um único vórtice energético e espiritual ligado à sua fonte criadora, que se revestirá de matéria física e assim se fundem e constituem o veículo físico com todos os atributos ou aspectos divinos em germe. Então vejam bem, eu não falei para vocês que elas vão se agrupando, cada uma delas com aspecto. Quando elas individualizam, que entra no reino humano, elas se fundem. Então se torna uma única célula. E nesta célula já está inserido todos os aspectos divinos que vivem em nós. Entenderam agora? Compreenderam como é que isso funciona? Por que que nós já temos em nós? Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque a centelha divina é criada por Deus. É fruto da criação divina. Ela desce, se reveste de todos os aspectos e individualiza em nós. Então, as imagens e semelhança de Deus são todos esses aspectos divinos que se torna uma única célula que a partir daí começa a se desenvolver em cada um de nós. Então, veja bem, assim se fundem e constituem o veículo físico com todos os atributos e os aspectos divinos em germe. Por que em germe? Porque eles chegam em nós. Nós temos uma oportunidade como espírito de reencarnar. Reencarnar. E vai ser constituído dentro do ventre da mãe um novo corpo, não é? A partir de uma única célula que é formada. E ela começa, não é isso? Tem uma outra parte que vai falar como se funciona. Então vejam bem, o teu espírito imortal vai formar o quê? Uma personalidade, para que aquele corpo possa ser movimentado por ela, possa ser levado, para que ele se torne o veículo dela. Então vejam bem, e todo esse conteúdo, todos esses aspectos, quando chegam até nós, chegam em germe, eles estão ali, esperando que a personalidade os desenvolva, colocando em prática através das mudanças, da luta, das transformações, da caída, da levantada, do estudo, da busca. É isso. Então vejam bem, quando cria-se uma nova personalidade e quando cria-se um novo corpo, essa personalidade vai viver no espírito para poder fazer com que todos aqueles aspectos que estão inseridos em cada célula, eles comecem a aparecer. Você tem que fortalecer em você o amor, a misericórdia, para que você possa irradiar e vivenciá-los. Se você não tem amor, como você doa amor? Se você não é generoso, como você pode ter um ato de generosidade? Não vai ter. Você tem que ter, você tem que saber isso. Mas não é dito para você, para a personalidade, ó, fique tranquilo porque você já tem tudo. Não. Ele precisa trabalhar, não é? Não adianta você chegar no primeiro ano primário e falar para a professora, professora, dá para a senhora me ensinar quanto é 9 vezes 9? Não tem como, não é? Eu me lembro de quando eu entrei na faculdade, no primeiro dia de aula, a gente teve uma aula de contabilidade, e aí um rapaz que chegou lá, né? Professor, e aí você, quem você é, quem você é? Professor, dá para o senhor falar sobre análise de balanço? Ele falou assim, essa é uma matéria que eu dou no último ano. Ou se o cara não sabe o que é débito, o que é crédito, como é que ele vai fazer a análise de um balanço? Então, tudo tem um tempo. E tem que o quê? Aprender, desenvolver. Então, ele vai levar 4 anos para poder ter aquela matéria. E assim é a vida. Se você não caminhar, não procurar, não buscar, não transformar, não buscar a leitura, o conhecimento, isso que nós estamos fazendo aqui. Olha o entendimento difícil, mas que a gente está começando a queimar a mufa para poder entender. Dito isso, como essas células chegaram até nós, toda porção de vida, por menor que seja, contém a presença divina. Então, num grão de areia tem uma centelha, numa folha tem uma centelha, numa raiz está a centelha.
Vocês entenderam? Na gota d'água que cai de uma cachoeira tem uma centelha divina. Então, por quê? Tudo é obra divina de Deus. Então, a centelha divina vive em tudo. E qual é o objetivo da centelha? Qual é o propósito da centelha? É evoluir sempre. Então, ela vai evoluir, certo? Continuando. Ao chegar ao estado humano, então, essa célula, o número de células está mais ou menos fixado. Então, esse número de células, a mulher ela tem mais ou menos 28 trilhões de células e o homem tem 36 trilhões de células. Pouca coisa, não é? Então vejam bem. 36 e 28 bilhões de seres únicos, inteligentes, porque cada célula sabe exatamente o seu papel. Por quê? Quando ela individualiza, ela vem com todos os aspectos, e cada célula que vai sendo formada, uma após a outra, vai saindo com um atributo para ela desenvolver e constituir o corpo. Vocês me entenderam onde eu quero chegar? Então vejam bem, são seres inteligentes. E a criatura se vai elevando na escala, servindo sempre pelas células servis como auxiliadoras preciosas de sua evolução. As células são as mesmas, vida após vida. As células são as mesmas, porque elas são centelhas individualizadas. Elas morrem e renascem, isto é, perdem a matéria física e retornam e retomam outra. Então ela perde a matéria física ao morrer, mas ela retorna, ela cria uma nova matéria física, mas a sua fonte é a mesma. Não muda nunca. Então, nós somos os mesmos desde que fomos constituídos, desde que entramos no reino humano. Não sabemos em que planeta, em que galáxia, mas somos os mesmos. As nossas células são as mesmas. Entenderam? Por isso que as nossas características são diferentes. A prova de que as células, perdão, que a prova de que a parte espiritual das células é a mesma, é de que só seu corpo se refaz, é que as cicatrizes profundas da infância se mantêm até a velhice, porque está registrada na célula. As cicatrizes profundas, os abalos profundos que você tem, não te deixam nunca, certo? Embora a ciência tenha confirmado, isso já é científico, que a cada 7 anos todas as células se renovem, todas as células se renovem, menos as nervosas, porque pertencem ao corpo etérico e não ao físico. Então ela não pode se renovar, porque ela não é revestida de matéria física. Elas se renovam a cada 7 anos, mas só renova a parte física da célula, porque a parte espiritual continua a mesma. Quando você desencarna, o teu espírito não continua o mesmo, você não é exatamente a mesma pessoa que você era. Teu corpo físico, amanhã, quando reencarnar, será outro, né? Mas o teu espírito vai ser mudado? A célula exatamente. As nossas células vão para o nosso corpo astral junto conosco. Quando é formado um novo corpo, ela retorna para receber o espírito de volta. E as cicatrizes profundas afetam o corpo astral das células. Então, veja bem, as cicatrizes profundas elas vão afetar o corpo astral da célula. E isso vai ficar registrado. Por isso que aquele sentimento, aquelas dores que você traz da infância, que os maiores traumas do ser humano são constituídos na infância, porque registra na célula. Olha a responsabilidade de criar um ser, de como a gente fala, não é? Como a gente trata. Para continuar a falar sobre as células, por que, que as células são a mesma? Vocês já entenderam, cada célula é uma centelha individualizada, é um vórtice energético ligado à fonte criadora. Aqui temos uma explicação do grande motivo que impeliu Yahvé Jesus a criar o planeta ou todo o sistema planetário.
Por que Jesus foi impelido a criar esse planeta e todo o sistema planetário? Para acolher-nos em nossa evolução. Esse sistema está aqui para nos acolher em nossa evolução. Então, veja bem, nós já viemos de outras galáxias, de outros planetas, com as mesmas células espirituais para encarnar aqui. E olha esta informação. Esta humanidade que aqui vive é constituída das antigas células que em épocas imemoriais formaram os corpos de Jesus durante sua passagem. É profundo. Pela escala luminal em outros planetas. Entendeu agora? Ele vive em nós. Essas células que vibram em nós foram as células que ele utilizou para chegar ao ponto que ele chegou em todas as vidas em bilhões de anos. Por isso ele disse: eu jamais vos abandonarei, estarei convosco até o fim dos tempos. Enquanto nós não evoluirmos e chegarmos ao nível dele, ele continuará conosco aqui, dentro de nós, vivendo vida após vida, porque essas células representam a energia dele. Correto? Então, veja bem, ajudamos-lo em sua evolução nominal. E ele agora ama-nos entranhadamente. Nossas células viveram nele, ajudaram ele na sua evolução nominal. E agora ele ama-nos entranhadamente, ele está dentro de nós nos amando. Estão me entendendo agora a profundidade de falar dessas células? De como nasceu? Está vendo agora como é que o esclarecimento começa a chegar? Ajudamos-lo em sua evolução nominal. Então, nossas células, cada trilhão, as trilhões de células que vivem nosso, ajudou Jesus em todas as vidas deles a alcançar a iluminação que ele alcançou. E ele agora ama-nos entranhadamente até o sacrifício e veio entre nós o que era seu, para ajudar-nos a libertar-nos do jugo da matéria, e esclarecendo, todavia, que nesse momento não nos referimos ao corpo de Jesus materializado em sua última passagem pela Terra há 2000 anos. Não! O que dizemos com relação a esses bilhões de células ocorreu há bilhões de anos atrás. Então, essas células que ele utilizou há bilhões de anos atrás vivem em nós. E eu já falei anteriormente, por isso que ele afirmou: eu jamais vos abandonarei, estarei convosco até o fim dos tempos. O que ele quis dizer com isso? Enquanto nós não evoluirmos, enquanto não sairmos da roda das reencarnações, de retornar à matéria, às trevas da existência, ele vai estar conosco para sempre, até que todos alcancem a evolução que ele alcançou. Vocês entenderam agora? Então vejam bem a importância desse entendimento para todos nós. Por isso que ele disse: eu sou um com o Pai e nós somos um com ele. Porque ele é o nosso Deus. Entende? Ele é o nosso Deus. Então, Zacarias, pois, agora vamos para a parte esotérica mais profunda. Entendemos então o porquê que nós estamos aqui, como chegamos aqui, o que representa esse corpo. Zacarias, pois, o intelecto que compreendia essas verdades, bendiz o Senhor Deus de Israel, pois realmente para nós as antigas células de seu corpo, Jesus é um Deus e é o nosso Deus. Então, as antigas células de Jesus estão dentro de nós, então ele é o nosso Deus. Entendeu? Percebendo isto, ao mergulhar no profundo de si mesmo, unindo só ao Cristo interno, isso é a personalidade, tá? Que percebe isso. E quando mergulha
no Cristo interno, o intelecto vê que surgiu para ele o libertador da casa de Davi, ou seja, do plano do amado. Relembremos que Deus, o absoluto, que é o amor, quando se manifesta é o Pai ou Verbo, o amante. E sua manifestação é o quê? É o Filho ou Cristo, o amado. Então, aquele que manifesta todos os aspectos divinos é o Filho, é o amado. Então, por isso que diz Jesus é Filho único de Deus, o Filho, porque é o único que manifestou. E ele quer que cada um de nós cheguemos a esse mesmo patamar que ele. Só vai caber a nós, a nossa vontade, as transformações, o intelecto. Tantas coisas percebeu que é Zacarias, né? Tantas coisas percebeu Zacarias quando penetrou na luz incriada do sol do alto, que se sente totalmente aniquilado em sua personalidade. Esse é o objetivo de cada um de nós, né? Entrar nessa luz incriada, aniquilar a personalidade, iluminando plenamente, embora ainda sentado nas trevas e na sombra da morte. Ainda estamos aqui, no corpo físico, é na matéria, é no dia a dia que nós vamos alcançar essa iluminação. Não vai ser em outro lugar, é aqui. Não adianta se esconder e ir para o meio do mato, porque eu vou ficar aqui. Tem que viver tudo que é necessário. Não tem outro jeito, né? Ah, porque agora eu vou me afastar, porque lá vou ter paz. Isso não vai, não vai. Você vai ter paz é aqui que tu tem que ter paz. Ou seja, ainda mergulhado na matéria do corpo físico, mas agora confia no sol divino. Seus passos seguirão invariavelmente a estrada da paz. É como Paulo disse, né? De tudo que ele vivenciou, chegou um ponto que ele despertou, que ele se desvestiu de tudo que era da personalidade, de tudo, de todo bem material, de tudo, de tudo, de tudo. Passou a viver como um andarilho, como um artesão, apesar de toda a fortuna. Por quê? Nada daquilo é definitivo, é tudo transitório, como a nossa irmã Narcisa sempre nos disse, né? Tudo é transitório do lado de fora. E o evangelista tem o cuidado de alertar-nos para o fato de que o grande acontecimento não parou aí, ainda não parou, mas prosseguiu desenvolvendo-se, crescendo em espírito e fortalecendo-se pelo exercício continuado, não no meio da multidão, das multidões citadinas, mas no deserto silencioso da meditação solitária, até que, bem amadurecido, pudesse manifestar-se. Então, a mudez e a surdez é esse deserto. Precisamos sair disso, entrar em meditação. É no silêncio da meditação. Precisamos entrar no silêncio da meditação. Encontrar o tempo adequado para que possamos desenvolver, né, todos os aspectos divinos em nós. Senão, não vamos manifestar jamais. Porque no olho do furacão, se a gente não parar, não respirar, não buscar dentro de nós, né, aquilo que nós necessitamos resolver do lado de fora, nós não vamos resolver nunca. E para terminar, eu digo assim para vocês: como é maravilhoso e sublime o encadeamento de todos os seres do universo, nessa sucessão constante para a divindade, através do serviço e do amor. E é isso que nós temos que fazer. Somos um com o cosmos, somos um com a humanidade, somos um com o Cristo e somos um com Deus. Então, meus irmãos, não é meu parente, não, esqueçam isso. Não há separação nem diferença entre nenhum de nós. Somos todos iguais. Brancos, negros, amarelos, azuis, vermelhos, né? Pobres, ricos, homens, mulheres, tudo igual, tudo igual. Somos todos um. Por isso devemos nos olhar como seres e filhos de Deus, exatamente. Deuses, como disse Jesus, somos todos um, somos todos Deus. Então, que Deus abençoe a todos nós, que essa reunião de hoje possa ter nos auxiliado a envolver o nosso trabalho. E assim, Senhor,
Agradecemos a oportunidade desse momento e te pedimos autorização para encerrar o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus, agradecemos pela presença de todos, todos que estão nos assistindo pela internet, pelo nosso canal do YouTube, que compartilhem o nosso canal, que se inscrevam no canal e nos ajude a fazer com que esse canal de amor possa continuar o seu trabalho de espargir o conhecimento a todos quantos estejam necessitados. Namastê.